Começa agora o PropertyCast, o podcast de Carrefour Property. Olá, eu sou a Mafelo Visoto, estou de volta aqui com mais uma edição do podcast do Carrefour Property, é o PropertyCast. A gente está falando aqui da ABF Franchising, segundo dia aqui de feira, e eu tenho o prazer agora de conversar com o Danilo Vicente, ele que é diretor de comunicação e marketing institucional do Grupo Carrefour Brasil, para falar sobre a jornada de comunicação do Carrefour Property dentro do grupo. Seja bem-vindo, Danilo, tudo bem? Tudo bom, Mafê? Muito obrigado pelo convite e que legal estar participando. Muito prazer em falar com você. Prazer. Danilo, primeiro eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né, de carreira até chegar a esse cargo. Vou te contar, eu estou há 1 ano e meio no Grupo Carrefour Brasil, mas Pouco? é pouco. Mas eu tenho um relacionamento mais longo com o grupo. Eu era diretor de uma agência de comunicação que trabalhava com o Grupo Carrefour Brasil. E eu dirigi essa agência por quase 6 anos, e nesse período todo o Carrefour era um cliente muito importante, o Grupo Carrefour Brasil era um cliente importante, então eu estava muito no dia a dia da empresa. Quando eu decidi sair dessa agência, eu fui contar lá para o pessoal do Grupo Carrefour, e aí eles me convidaram. Então isso foi 1 ano e meio atrás, e aí eu assumi um pouco já conhecendo o histórico, porque foram quase 6 anos ali prestando serviço, mas muito próximo, porque a comunicação sempre teve um papel muito relevante ali para o grupo. E aí eu pulei o muro e fui trabalhar no Grupo Carrefour Brasil. Estou há 1 ano e meio. Já era de casa, né, Danilo? Já era de casa, eu entrei com 2 áreas, a comunicação externa, que é todo o relacionamento nosso com a imprensa, desde treinamento de porta-vozes, até o dia a dia mesmo, o grupo está em todo o país, né, Uhum. então a gente fala com a imprensa de todo o país. Aquela época também assumi o marketing institucional do Grupo Carrefour Brasil, que é uma holding que tem algumas bandeiras, Atacadão, Carrefour, Sam's Club, Carrefour Property, o Banco Carrefour, mas a gente cuida do marketing do Grupo Carrefour Brasil. E recentemente, nesse ano, assumi a comunicação interna, que é bem grande, porque são 130 mil colaboradores, é o segundo maior empregador privado do país. Então é uma comunicação para 130 mil pessoas. Então é gostoso e trabalhoso. É o maior grupo varejista do Brasil, né, então Maior é um grupo universo. presente em todos os estados, é o único varejista do Brasil, varejista alimentar em todos os estados, com 3 bandeiras super importantes, cerca de 1.000 lojas. Pra você ter uma ideia, são 60 milhões de pessoas que passam todo mês ou no Carrefour, ou no Atacadão, ou no Sam's Club. Então 60 milhões de brasileiros que frequentam as lojas todos os meses. Então é bastante gente nas 1.000 unidades, então todas abertas diariamente, então é um trabalho volumoso. Bastante responsabilidade. Sim. E Danilo, o Carrefour, o grupo Carrefour, né, ele está aqui no Brasil há 50 anos, vai fazer 50 anos em outubro, como você já me contou aqui nos Isso. bastidores. E o Carrefour Property, ele é mais novinho, ele chegou em 2012. Qual que foi o desafio da comunicação É. dessa chegada, tanto internamente para o grupo, quanto externamente? É um desafio constante, mas é um desafio prazeroso, porque property é um diferencial muito importante que o grupo tem. Property cuida da questão imobiliária do grupo, das lojas e de, vamos dizer, otimizar essas lojas. Ou melhorando, reformando, ou transformando no que a gente tem chamado de lojas combo, que são 2 lojas num espaço que antes era uma, então coloca um Sam's Club ao lado de um Atacadão, você coloca 2 menores no espaço que era uma, ou transformando aquele imóvel, em outra coisa. Então a gente tem alguns exemplos que são muito bacanas, assim, do trabalho de Carrefour Property. Então você me pergunta como que é essa vida com a chegada de properties, né, com a estruturação de properties, é muito boa, porque é um diferencial muito importante para o grupo. Assim como a gente tem um banco, que também é um diferencial, a gente tem a área de Carrefour Properties, que é um diferencial incrível e nos traz boas notícias, na verdade. E é assim, é mais difícil de levar essa comunicação, né, porque tá falando de propriedade, tá falando de algo que
quem está por fora, por exemplo, antes de eu fazer os podcasts aqui, de conhecer vocês, eu não sabia que era o Carrefour Property. É. Então é mais difícil de levar essa comunicação, né. Mas sabe que mas é importante sempre eu tenho uma premissa que é assim, a gente precisa comunicar, a gente precisa contar. Uhum. E aí a forma de contar é que muda, mas a gente precisa conversar com as pessoas. Esse é muito meu pensamento de comunicação. Então, property é algo mais técnico, é diferente de um varejo, né, o varejo tá ali, é um supermercado, um hiper, uma loja menor, que está vendendo algo para um cliente. Property cuida da questão imobiliária. Então, como é que a gente faz? De diferentes maneiras. Primeiro, tem espaços segmentados, tem veículos que cobrem esse assunto. Dá para a gente usar canais que são apropriados para isso. Mas também sem deixar vamos dizer, a parte mais geral da coisa. Por exemplo, os jornais, os sites que cobrem tudo quanto é assunto. A gente conversa muito com eles. Por quê? Porque é para explicar como funciona a property e porque a gente acha que tem tanta coisa bacana em Carrefour Property que interessa para quem está lendo, para quem está assistindo ou ouvindo. Então tem um trabalho que muitas vezes é segmentado, é mais técnico, e outras vezes não, é para um público geral mesmo que a gente quer explicar qual que é a ligação de property com o grupo Carrefour. Como que você viu essa evolução de property do ponto de vista de comunicação? E também do crescimento, né, dessa área? É muito interessante, porque eu acho que a gente tem conseguido demonstrar bastante o que que é essa área. É claro que é um trabalho sem fim, porque é muita gente, a gente imagina, é o país todo. Uhum. Property cuida de imóveis em muitos dos nossos estados. Então, muitas vezes é um trabalho que a gente faz de uma segmentação geográfica, muitas vezes não, é uma segmentação por tema, por exemplo. Mas é um trabalho que vem crescendo muito. Property vem ganhando espaço muito porque é super relevante. Administra, sei lá, 5 centenas de imóveis, tem feito Tem as galerias também, né. galerias, tem sempre novidades, e é que o leitor curioso, um leitor que quer estar bem informado, eu falo leitor, mas às vezes é alguém que está ouvindo ou vendo, interessa. Então, eu tenho certeza que nos últimos anos property vem ganhando muito corpo, assim, eh, vem ganhando muito espaço. E tem uma diferença na abordagem, para o público interno ou externo? Tem uma diferença, muitas vezes a gente tem que explicar o que é property, acho que o começo do trabalho é sempre isso. Uhum. O que que é essa área? Porque quando a gente trabalha no setor varejista, não tem esse costume de falar da questão imobiliária. Tem muitos varejistas que eles não têm, ou têm poucos imóveis próprios. Então eles não falam da questão imobiliária. O grupo Carrefour tem esta vantagem. Tem muitos imóveis próprios e aí a existência de property e a estruturação de uma área, como o Carrefour Property. Então, eh, tem uma questão de sempre explicar o que que é essa área, e aí contar as novidades. Tem coisas de property que interessam muito para determinada cidade, para determinado estado como um todo. São importantes, porque são lojas que muitas vezes são um centro comercial daquela cidade, é onde a cidade se reúne, e aí uma mudança ali interessa para quem tá lendo, para quem está assistindo. Então tem diferentes formas de fazer e eu acho que vem dando certo. Você se lembra de alguma comunicação feita que gerou muita repercussão, assim? Tem uma que é campeã, e é o Alto das Nações. É a primeira loja do grupo Carrefour, primeira loja aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros, ali no bairro da Chácara Santo Antônio. A gente fala que é o Carrefour Pinheiros por conta da Marginal, mas não é no bairro, né. É ali na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo. E ali está sendo feito um trabalho que ele continua com a loja, uma loja enorme, linda, mas hoje tem um shopping ali, que é o Passeio Alto das Nações. Além do shopping, tem uma parceria com a W Torre, então subindo 3 prédios, e um deles vai ser o maior prédio de São Paulo, que está em construção. Mais Então, alto? mais alto de São Paulo. Ele ainda está em construção, mas quando ele ficar pronto, ele vai ser o mais alto de São Paulo. E ali foi uma reformulação que Property trouxe,
que é um pouco do que eu estava falando, assim, interessa para a cidade toda, vai ter o maior prédio, tem um shopping novo, tem uma praça ali para a comunidade local, o supermercado continua lá, o Carrefour, lindo, cheio de opções, enorme. Então esse eu acho que é um bom exemplo e acabou virando um marco para Carrefour Property e para o grupo Carrefour Brasil como um todo. E os outros tem os shoppings também, Shopping Butantã, Pamplona, mas, eu acho que o Alto das Nações é algo emblemático, ainda não está entregue, né, já tem muita coisa ali entregue, Já mas mas já está causando um frisson. muito assim, você sabe que no ano passado, eu posso dizer que não sei se foi comum, que é uma palavra muito forte, mas a gente esteve muitas vezes em capas de jornais, por exemplo, eles mostrando o prédio mais alto de São Paulo que vai chegar. E aí contando de toda a estrutura que ali agora existe. Então acho que é realmente um marco e é um bom exemplo. E esse que é o apelo, você acha, para atingir as pessoas, de que aquele empreendimento, ele vai mudar o entorno, ele vai ter facility, né, vai Sim. facilitar a vida da pessoa, a pessoa também pode aproveitar como um passeio. Eu acho que a gente tem sempre que entender o que que é uma boa notícia. Às vezes pode ser um serviço, então: "Olha, agora tem uma área aqui que a população pode vir, tem um parque, uma praça agora na região", ou agora tem um shopping, que no shopping tem restaurantes, tem outras lojas, isso é um serviço. Outras vezes é pela curiosidade. Então ter o maior prédio de São Paulo é uma curiosidade. E isso interessa, gera leitura, gera interesse das pessoas. Então a gente tenta sempre ter um chamariz. Pode ser pelo serviço, pode ser pela curiosidade, pode ser pela expertise. Property faz um trabalho e é muito detalhado mesmo. Então, muitas vezes, a gente quer mostrar como é que é esse trabalho, como é que funciona o trabalho com as galerias. É algo que é pouco lembrado no varejo, mas muito importante, a nossa parceria com quem está nas galerias. Então, na verdade, é sempre um pensamento assim: o que que vai gerar interesse nas pessoas? E aí tem alguns fatores. Bem, e o que ainda falta ser feito para melhorar ainda mais o posicionamento da marca? Eu gosto muito de um trabalho com frequência. Aí eu acho que a gente vem fazendo isso. Vale para a Carrefour Property, vale para o banco, vale para as bandeiras, é ter frequências. E isso vale como um todo para o Grupo Carrefour Brasil. Se a gente pensar, a marca Grupo Carrefour Brasil, ela não é tão conhecida. O Carrefour sim, é Uhum. muito conhecido, o Atacadão, o Sam's Club, mas como um grupo, essas 3 bandeiras fazem parte de um grupo. Ainda nós não chegamos no estágio adequado que a gente quer, mas é uma construção. Você acha que isso é essencial? Olha, essa é uma boa discussão. Aham. É uma boa discussão, porque depende do ponto de vista. Eu tenho uma percepção que sim, que é importante a gente ter uma boa construção para o grupo, como um todo, que eu acho que agrega para as outras bandeiras. Mas depende de cada caso. Então a gente tem empresas que mudaram o seu nome, vou dar um bom exemplo, assim, Casas Bahia. As Casas Bahia eram Casas Bahia, mudaram para Via Varejo, depois mudaram para Via, voltaram para Casas Bahia. Eles têm lá os seus motivos, imagino que eles voltaram porque é um nome super forte. Então esse é um exemplo de que voltou, mas nós temos outros exemplos que construíram um nome diferente, vamos dizer, para o seu grupo, pra sua holding. São nomes de sucesso. Eu acho que agrega. O melhor exemplo é a Ambev. A Ambev é uma marca que a empresa, de uns anos para cá, vem construindo essa marca, vem investindo nessa construção. Não só nas suas marcas Brahma, Antártica, Stella Artois, não. Eles continuam com o trabalho ali para suas marcas, mas eles também constroem a Ambev. Então acho que depende da empresa, depende do seu objetivo. No caso do Grupo F Brasil, eu acho importante. Muitas vezes para quem está ali trabalhando em determinada bandeira, aquilo não é o mais relevante. Então, poxa, tô vendendo aqui por a pessoa vem no meu supermercado por conta da minha bandeira e nem sabe do grupo. Ok.
mas eu acho que a gente pode agregar. Se a marca for bem construída, como o Grupo Carrefour Brasil, tiver uma boa imagem, ela vai agregar para as nossas bandeiras e para todo o nosso ecossistema. E para isso a integração dessas equipes, ela tem que funcionar numa engrenagem bacana, né, não só, por exemplo, o grupo e property, como property e toda essa rede. Eu acho que isso é essencial. É algo que nesse 1 ano e meio que eu tô no grupo, eu tenho trabalhado muito e acho que, tem dado muito certo. É a integração com o Carrefour Property, a integração com todas as bandeiras, e esse essa é uma palavra importante, assim, integração. Em momento nenhum a gente trabalha como se tivesse um chefe, como se alguém fosse o líder da equipe toda. E olha que eu trabalho para o grupo. Mas em momento nenhum a gente, pensou em fazer, eu digo a gente, que é eu, meu time e qualquer outro, quem trabalha com marketing ou comunicação ali dentro do grupo. Em momento nenhum eu senti assim: "Ai, tem alguém querendo se posicionar como chefe". Não, as pessoas realmente estavam querendo agrupar, estavam querendo trabalhar de uma maneira conjunta. E acho que nesse 1 ano e meio a gente vem fazendo. Eu não me lembro de em nenhum momento ter sentido que, ai, tem alguém ali que está querendo trabalhar sem a participação dos outros. Não é algo simples, porque demanda conversar, você tem que ter tempo, tem que ter paciência, muitas vezes a pessoa não consegue conversar com você naquele momento, ou muitas vezes você descobre que o seu projeto não pode andar porque tem um outro ali que é mais importante, mas aí tem que ter um pensamento para o que que é o melhor para a empresa. E acho que vem dando certo. Você tem ideia, na área de comunicação externa, que é o relacionamento com a imprensa, a gente cuida de tudo, mas sempre em conjunto com as marcas nossas. Então é uma equipe que conversa com a imprensa. Eu acho importante ser uma equipe só, nesse caso, porque a equipe sabe o que está acontecendo com todas as bandeiras, mas sempre alinhado com as nossas bandeiras, com as nossas marcas. Tudo bem, e nesse seu dia a dia aí com a sua equipe, quais são os desafios que você ainda acha que vai enfrentar no futuro? Quais são os planos? A Fê, você sabe que, tem alguns, assim, mas primeiro, assim, é um volume muito grande. Atender 60 milhões de pessoas todo mês, significa que você tem o Brasil dentro das lojas. E 1000 lojas, eu tô arredondando, é muita coisa. Você imagina que, assim, agora, nesse momento, tem 1000 lojas abertas recebendo muitas pessoas. Acontece de tudo. Acontece de, às vezes, ter uma falha no atendimento, às vezes tem um cliente que é rude com os nossos colaboradores, às vezes acontece alguma coisa sempre, com 1000 lojas, sempre tem algo acontecendo. Esse é o preço de ser o maior varejista do país. A gente está em todo o país e com as portas abertas. Então acho que um desafio é esse volume, assim. Meu dia é. Eu tô há 1 ano e meio, eu me lembro que quando eu completei 1 ano, eu pensei assim: "Nenhum dia do ano eu acordei depois das 6h30 da manhã, nenhum". E eu lembro que foi muito marcante, que quando eu completei 1 ano, eu falei assim: "Gente, mas nenhum, nem fim de semana". Por quê? Porque meu WhatsApp tá sempre tocando antes das 6h30 da manhã. Ele toca antes, assim, mas eu tento olhar às 6h30, porque senão não consegue dormir, porque é um volume muito grande. É um volume por conta das lojas, é um volume por conta da quantidade de colaboradores, são 130 mil colaboradores. É um volume por conta do tanto de áreas. Então, é lidar com a questão imobiliária, é lidar com um banco. O Banco Carrefour é super importante, é o 6º maior emissor de cartões do país. É lidar com o atacadão, que é o maior individualmente, só o atacadão já é o maior do país. Então, quando você pega o grupo é ainda maior do que os concorrentes. Lidar com um modelo novo que é o Sam's Club. O Sam's Club é um clube de compras, que a gente tem que demonstrar o que que é isso, o que que é esse clube de compras. E o Carrefour, que está há 50 anos, uma empresa originalmente francesa, mas que está há 5 décadas no país. É algo que é pouco lembrado. Por isso que esse ano a gente está batendo muito na marca dos 50 anos. Se você pensar, é raro ter um varejista estrangeiro de maneira contínua no Brasil.
A gente já teve alguns exemplos, o maior exemplo é o Walmart. O Walmart veio, ficou no Brasil, mas depois saiu. O Carrefour está há 5 décadas, então é muito tempo. Eh, Isso por conta da burocracia? não, eu acho que o varejo, por por si só, assim, a sua base, a gente não consegue ter um varejista que esteja em todo o planeta, por exemplo. Ele se concentra em algumas regiões. O Walmart é o maior varejista do planeta, mas ele não, a região dele é a América do Norte, Estados Unidos, principalmente. Veio para o Brasil? Veio, mas não soube se adaptar ao Brasil. Isso acontece em outras partes do planeta. O próprio Carrefour, ele está em muitos países, mas ele tem operação própria em 8 países: Brasil e Argentina, aqui na América do Sul, e o restante na Europa. E aí o modelo em outros países é de franquia. Aí ele está em mais 40, 50 países. Mas ele está em 8. O Walmart está na América do Norte. E aí a gente tem outros exemplos, na Inglaterra, na própria América do Sul nós temos outros exemplos. Então, o varejo por si, ele já não é global, não existe um varejista que domine o planeta. Quando eles vêm para o Brasil, é preciso uma adaptação, é preciso entender como é que é a cultura brasileira, como que o brasileiro gosta de comprar. E as milhões de culturas dentro de uma Então, cultura. é um continente, né, É. é um continente. Então, você imagina que estar em todo o país é um trabalho hercúleo, assim, porque o que o pessoal os gaúchos gostam, muitas vezes não é o que os pernambucanos gostam, ou que os paraenses. Então, realmente são pequenos países dentro do país. Pra você ter uma ideia, o tamanho da operação do Carrefour só no Rio Grande do Sul, do grupo Carrefour no Rio Grande do Sul, é metade da operação em toda a Argentina. Então, um estado do Brasil, ele tem metade do tamanho da operação do Carrefour na Argentina, que é maior, se você pegar territorialmente, é muito maior do que o estado do Rio Grande do Sul. Mas é um país, é como se a gente tivesse muitos países dentro desse continente que é o Brasil. Então, assim, os desafios são esse volume, eh estar no país e demonstrar essa ligação com o país. Acho que isso é importante e o grupo tem. O nosso mote, a nossa campanha dos 50 anos é o cruzamento. O nome Carrefour é cruzamento, em francês. A primeira loja do Carrefour na França, né, que foi a primeira do planeta, era em um cruzamento. E aí que veio o nome Carrefour. Então a gente pegou esse mote, é isso, esse é um cruzamento. Nossa logo significa um cruzamento. A gente pegou um mote, simples, que é transformar a palavra, traduzir aqui para o Brasil, para mostrar o cruzamento do grupo com a sociedade, com os fornecedores, com os colaboradores, com 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 todos os stakeholders mesmo, assim. A gente tem inúmeros exemplos. A gente tem um colaborador que está há 47 anos trabalhando. Ele trabalha no Carrefour Pinheiros, que é o Poxa, ele primeiro. podia vir aqui participar do Seu podcast, Va né. Valdeci, ele é padeiro, vamos convidá-lo. Eu acho super válido, se der eu ajudo. Eu vou achar que a gente ficou com o contato dele, obviamente. Mas ele tá há 47 anos na área de padaria, a filha dele trabalha. Você imagina 47 anos numa empresa, é a vida, né, ele passou a vida toda. Mas esse é um dos exemplos. A gente tem pessoas que estão há décadas, tem fornecedores que cresceram junto com o grupo, e começaram pequenininhos e hoje, estão grandes. A gente tem um exemplo, muitos exemplos, assim, de colaboradores, e a gente foi atrás, né. Pessoas que a família toda, já toda, é modo de dizer, mas assim, 6 pessoas, 8 pessoas da família já trabalharam no grupo. Isso é muito legal, porque em 50 anos, né, você trabalhou muitas vezes com o avô, a avó, o pai, a mãe, a tia, agora é a pessoa com o primo, com a prima, com o irmão. Então tem muitos casos bem interessantes de 5 décadas aqui. Aí, ó, já fica aquela a comunicação que pode vir daí, né, de histórias. Exatamente. Comunicação é isso, é contar histórias, né, É Danilo. contar histórias, é conversar. Eu falo muito pro meu time que, assim, a gente tem que conversar com as pessoas. Muitas vezes é falando, muitas vezes é por alguma mensagem que a gente manda por um anúncio publicitário, ou pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, eh, mas a gente precisa conversar com as pessoas. O conversar é comunicar e, no fim das contas, é simples,
mas demanda um trabalho quando é um porte do Grupo Carrefour, demanda trabalho. Tudo bem, e a gente está aqui transmitindo para o YouTube, também para o Spotify do Carrefour. Tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está aqui do outro lado da tela, do Quero, é assim, eu gostaria muito que as pessoas entendessem, esse cruzamento do grupo com a sociedade. Estar em todos os estados, aberto. Desculpa. É importante, que as pessoas, os clientes, ou os fornecedores, ou os nossos colaboradores, que também podem ouvir, que eles entendam esse cruzamento que o Carrefour quer e sempre coloca como prioridade para a sociedade. Eu falei muito das lojas, né, a gente tem um trabalho de diversidade e é importante. A gente tem um trabalho da área de sustentabilidade, que é super importante. O Carrefour sabe do seu tamanho, sabe da importância de receber 60 milhões de pessoas e ser responsável pelo trabalho de 130 mil, e por conta desse tamanho, ele sabe que ele tem que se colocar e que tem que assumir posições, para a sociedade toda. E o grupo vem fazendo isso. O grupo, óbvio que tem problemas, é óbvio que a gente tenta avançar a todo momento, e é uma construção, é um filme, não é uma fotografia. Mas é importante que as pessoas entendam que o grupo está propenso todo dia a trabalhar com a sociedade e para a sociedade, para os clientes, esses 60 milhões. E não são 60, né, são 60 milhões que passam, mas muitas vezes eles são diferentes, então é para a sociedade toda brasileira. certeza. Então, para continuar essa comunicação, fica o convite aí para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, para dar o feedback também, mandar sua opinião, falar qual que é a sua relação com o grupo Carrefour e com o Carrefour Property, Ah, é muito bom, né. a gente quer mesmo saber histórias bacanas e essa relação construída ao longo de 5 décadas. Muito bem, muito obrigada, Danilo. Eu que agradeço, Mafê, e espero que tenha sido bacana, para mim foi muito. Foi ótimo. E, poxa, só agradeço o convite e até a próxima. Bom, a pessoa da comunicação, claro que a conversa ia ser muito gostosa. Obrigada. Que bom, obrigado e obrigado a todos vocês aqui. Obrigada a você que nos acompanhou. Até o próximo podcast. Você ouviu o PropertyCast. Acesse www.carrefourproperty.com.br e saiba mais.